O casarão da família Albuquerque, uma propriedade imponente no interior de São Paulo, estava mergulhado em um silêncio tenso. O patriarca, Augusto Albuquerque, um empresário visionário e dono de uma fortuna bilionária, acabará de falecer aos 78 anos. Seu nome era sinônimo de poder e influência, e sua morte deixava um vácuo na família. No salão principal, o velório reunia os herdeiros e pessoas próximas. Havia um ar de expectativa no ambiente. Todos sabiam que o testamento de Augusto seria lido logo após o enterro, e rumores indicavam que havia surpresas. Os filhos estavam todos presentes. Leonardo, o primogênito, um homem sério de 45 anos, advogado renomado, acostumado a tomar decisões racionais e frias. Helena, a filha do meio, de 42 anos, sempre à sombra do irmão, uma mulher de personalidade forte que lutava por seu lugar no império da família. Caio, o caçula de 37 anos, sempre considerado rebelde, que passou a vida tentando fugir das expectativas familiares. Além deles, estavam a esposa de Augusto, Dona Beatriz, e alguns funcionários e amigos próximos. Mas o que chamou a atenção de todos foi a presença de um estranho, um jovem de cerca de 28 anos, moreno, bem vestido, mas claramente deslocado no ambiente. Quem é ele? Murmurou Helena para Caio. Não faço ideia. Mas se está aqui, deve ser importante. O clima era tenso. Dona Beatriz, viúva de Augusto, mantinha-se calada, mas seu olhar fixo no caixão indicava que sabia de algo que os outros não sabiam. Após o enterro, todos foram reunidos no escritório da mansão para a leitura do testamento. O advogado da família, Dr. Arnaldo, abriu a pasta de documentos com um olhar solene. Como todos sabem, Augusto Albuquerque foi um homem meticuloso e tomou medidas para garantir que sua vontade fosse cumprida. Antes de começar, devo avisar que há uma cláusula inusitada neste testamento, algo que pode surpreender a todos. Os herdeiros se entreolharam, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu, Augusto Albuquerque, deixo minha fortuna para ser dividida entre meus 3 filhos legítimos, começou o advogado, lendo o documento. Nada de novo até aí. Mas então veio a bomba. Entretanto, há um beneficiário adicional, que receberá uma parte considerável da herança. Seu nome é Lucas Fernandes. A sala explodiu em murmúrios. Quem diabos é Lucas Fernandes? Leonardo se levantou, indignado. O jovem misterioso ergueu os olhos. Eu sou Lucas Fernandes. O choque foi geral. Helena olhou para a mãe, esperando uma explicação, mas Dona Beatriz permaneceu pálida, sem dizer uma palavra. Isso só pode ser um erro, murmurou Caio. Dr. Arnaldo suspirou e continuou. Lucas Fernandes é filho de Augusto Albuquerque. O silêncio foi ensurdecedor. O testamento tinha revelado um segredo que mudaria tudo. O escritório da mansão ficou em completo silêncio após a revelação do testamento. Todos encaravam Lucas Fernandes como se ele fosse um intruso, um impostor. Isso só pode ser um erro, repetiu Caio, sua voz carregada de incredulidade. Leonardo, o mais cético dos irmãos, cruzou os braços e encarou o advogado com frieza. Quero ver esse documento com meus próprios olhos. Dr. Arnaldo deslizou o testamento pela mesa, e Leonardo pegou as folhas com as mãos trêmulas, percorrendo cada linha. Seu rosto endureceu à medida que lia. Isso é um absurdo. Meu pai jamais faria algo assim sem nos contar, mas ele contou, interveio o advogado. Para mim e para sua mãe, todos os olhares se voltaram para Dona Beatriz. Ela permaneceu imóvel por alguns instantes, até que, finalmente, suspirou profundamente e encarou os filhos. É verdade, disse, sua voz carregada de pesar. O choque nos rostos de Leonardo, Helena e Caio era evidente. Mãe, como pôde esconder algo assim da gente? Helena sussurrou, sentindo a traição pesar sobre seus ombros. Dona Beatriz abaixou os olhos, como se carregasse o peso de um passado que tentava enterrar há anos. Eu soube de Lucas há muitos anos, mas seu pai me fez prometer que manteria isso em segredo. Lucas, até então calado, pigarreou antes de falar. Eu não estou aqui para tomar nada de vocês, disse, sua voz firme, mas sem arrogância. Apenas soube da verdade há poucos meses, quando meu pai me procurou. Leonardo deu um riso sarcástico. Então você espera que a gente simplesmente aceite que você é nosso irmão e que tem direito a uma parte da herança? Eu não espero nada, Lucas respondeu. Apenas estou aqui porque esse era o desejo do nosso pai.
Caio se levantou de repente e chutou uma cadeira para o lado. Isso não está acontecendo. Um bastardo aparece do nada e de repente faz parte da família, Caio. Dona Beatriz chamou, em um tom de reprovação. Ele ignorou e saiu do escritório batendo a porta com força. Doutor Arnaldo pigarreou. Independentemente do que sintam, o testamento é legal e válido. Lucas tem direito à parte que Augusto lhe destinou. Leonardo rangeu os dentes. Isso ainda pode ser contestado. Pode tentar, doutor Arnaldo disse, cruzando os dedos sobre a mesa. Mas seu pai tomou todas as medidas para garantir que este testamento não pudesse ser anulado. Helena, que até então estava apenas absorvendo tudo, encarou Lucas. Se o nosso pai confiava tanto em você para te deixar parte da fortuna, então me diga. O que você sabe sobre ele que nós não sabemos? Lucas hesitou. Há muitas coisas que vocês não sabem. O silêncio se instalou novamente. Que coisas? Leonardo perguntou, desconfiado. Lucas respirou fundo. Meu pai me procurou há um ano e me contou um segredo. Algo que, segundo ele, poderia destruir essa família. Helena franziu a testa. Que segredo? Lucas olhou para Dona Beatriz, que desviou o olhar. Eu não posso contar agora, disse ele. Mas vocês vão descobrir. Mais cedo ou mais tarde. Se você está gostando da história, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Voltando para a história. A tensão no ar era quase palpável. A herança não era mais o centro da discussão. Agora, um mistério muito maior pairava sobre a família Albuquerque, e aquele era apenas o começo. A noite caiu sobre a mansão Albuquerque, mas o clima dentro dela estava longe de ser tranquilo. A revelação do testamento transformará o velório de Augusto em um campo de batalha emocional. Após a leitura do documento, cada membro da família se dispersou. Leonardo foi para seu escritório particular, Helena trancou-se no quarto, e Caio desapareceu sem avisar para onde ia. Lucas, o estranho no meio deles, ficou na sala principal, observando os retratos de família pendurados na parede. Olhava para o rosto de Augusto em diversas fases da vida e tentava entender como aquele homem poderoso, que só recentemente lhe revelara a verdade, conseguirá manter um segredo tão grande por tantos anos. Dona Beatriz entrou na sala, parando a poucos metros dele. Você deveria ter recusado essa herança, disse ela, sua voz firme, mas cansada. Lucas se virou lentamente para encará-la. Por quê? Para manter a paz? Parece que a paz nessa família já era uma ilusão antes mesmo de eu aparecer. Ela suspirou, apertando os dedos contra a lateral do sofá. Você não entende. Há coisas que você não sabe. Então me explique. Beatriz hesitou. Lucas notou que seus olhos estavam vermelhos, mas não sabia dizer se era pelo luto ou por outra coisa. Seu pai e eu tivemos um casamento complicado, começou ela. Ele era um homem poderoso, controlador. Tudo tinha que ser do jeito dele. E quando descobri sobre você, ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Quando descobriu sobre mim, o que aconteceu? Beatriz desviou o olhar. Eu tive que aceitar. Eu soube há mais de 20 anos, mas seu pai não me deu escolha. Ele queria manter isso em segredo e garantiu que ninguém jamais soubesse. Lucas cruzou os braços, mas ele me procurou. Por quê? Beatriz apertou os lábios. Porque ele sabia que o tempo dele estava acabando. Lucas franziu o senho. Como assim? Beatriz hesitou, mas então respondeu em um tom quase inaudível. Seu pai não morreu apenas de causas naturais. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas sentiu o coração acelerar. O que está tentando dizer? Beatriz o encarou, seus olhos carregados de um medo profundo. Estou dizendo que talvez seu pai tenha sido assassinado. Lucas sentiu um arrepio subir por sua espinha. Quem faria isso? Beatriz não respondeu imediatamente. Em vez disso, se aproximou e segurou o braço dele com força. Agora que você apareceu, Lucas, o passado pode vir à tona. E se isso acontecer, ninguém nesta casa estará seguro. Lucas sentiu o peso das palavras dela. Algo muito maior do que um testamento estava escondido naquela família, e agora, ele fazia parte desse jogo perigoso. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Até algumas horas atrás, ele era apenas um homem que descobriu ser filho de um bilionário. Agora, estava diante da insinuação de um assassinato. Ele se afastou de Dona Beatriz,
Tentando processar tudo, a senhora tem noção do que acabou de dizer. Beatriz passou a mão pelo rosto, como se estivesse exausta. Eu sei muito bem o que estou dizendo. Lucas. Mas não tenho provas. Apenas suspeitas. Lucas franziu a testa. Se não tem provas, por que acha que meu pai foi assassinado? Beatriz hesitou, e então olhou diretamente para ele, porque ele estava com medo. Nos últimos meses, Augusto mudou. Ele ficava nervoso, irritadiço, evitava sair de casa. Disse que precisava consertar erros do passado antes que fosse tarde demais. Lucas cruzou os braços. E acha que minha aparição tem algo a ver com isso? Ela sentiu lentamente. Seu pai insistiu em colocar seu nome no testamento pouco antes de morrer. Isso significa que ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Lucas sentiu um nó na garganta. E quem teria motivos para matá-lo? Beatriz desviou o olhar, mas sua resposta foi direta. Qualquer um nesta casa. Lucas ficou em silêncio por um momento. A tensão na mansão Albuquerque era palpável. Ele precisava pensar. Eu preciso de respostas, disse finalmente. E se meu pai realmente foi assassinado, eu vou descobrir quem fez isso. Beatriz soltou um riso amargo. Cuidado, Lucas. Procurar respostas pode ser perigoso. Naquela mesma noite, Leonardo e Helena estavam no escritório particular dele. Um copo de uísque estava sobre a mesa, intocado. Isso é um absurdo, resmungou Helena. Um filho bastardo aparece e... De repente, queremos incluí-lo na família. Leonardo esfregou as têmporas. Isso ainda pode ser contestado. Meu pai pode ter sido manipulado antes de morrer. Helena o encarou com os olhos semicerrados. Você acha mesmo que esse garoto tem alguma coisa a ver com isso? Leonardo tomou um gole do uísque. Não sei. Mas algo não me parece certo. Nosso pai ficou paranoico nos últimos meses, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Helena apoiou as mãos na mesa. E se a morte dele não foi natural? Leonardo ergueu os olhos para ela. Você também pensa nisso? Helena assentiu. Pense bem. Ele sempre foi um homem saudável. Claro, tinha idade avançada. Mas não era frágil a ponto de morrer de repente. Além disso, a decisão de incluir Lucas no testamento foi feita pouco antes de ele morrer. Você não acha isso conveniente? Leonardo se recostou na cadeira, pensativo. Se nosso pai foi assassinado, precisamos descobrir quem fez isso. Helena estreitou os olhos. Sim. Mas primeiro precisamos nos livrar de Lucas. Leonardo sorriu de lado. Eu já tenho um plano. Enquanto isso, Caio dirigia seu carro pela estrada deserta que levava para fora da cidade. Ele precisava sair daquele ambiente sufocante, pensar sozinho. Estacionou em frente a um bar de beira de estrada e pediu uma dose de vodka. Mas sua mente estava longe dali. Lembrou-se da última conversa que teve com o pai. Eu cometi erros, Caio. E tenho medo de que seja tarde demais para corrigi-los. Do que você está falando, pai, se algo acontecer comigo? Não confie em ninguém. Nem mesmo na sua própria família. Caio sentiu um arrepio. Seu pai sabia que estava em perigo, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem na família era o inimigo? E, acima de tudo, qual era o segredo sombrio que seu pai tentou esconder? O silêncio na mansão Albuquerque era denso, quase sufocante. A madrugada avançava lentamente, mas Lucas não conseguia dormir. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. Seu pai não morreu apenas de causas naturais. Sentado na beirada da cama do quarto de hóspedes, Lucas segurava o testamento nas mãos, lendo cada linha com atenção. Algo ali parecia errado. Ele não era apenas um nome adicionado no último momento. Havia mais. Foi então que um detalhe chamou sua atenção. A caligrafia parecia tremida, instável. Diferente dos documentos antigos que ele vira no escritório de Dr. Arnaldo, seu coração acelerou. Será que aquele testamento havia sido assinado sob coação? Na manhã seguinte, Lucas decidiu agir. Seu primeiro alvo seria Dr. Arnaldo. O advogado era um homem metódico, sempre preocupado com a legalidade das coisas. Se houvesse algo suspeito, ele poderia perceber. Ao chegar ao escritório de advocacia, Lucas foi recebido com um olhar cauteloso. Lucas Fernandes, disse Dr. Arnaldo, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Imagino que tenha muitas perguntas. Algumas, admitiu Lucas, sentando-se.
Quero saber sobre a última vez que meu pai atualizou o testamento. Dr. Arnaldo suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Seu pai me procurou há 2 meses. Disse que queria corrigir uma injustiça do passado. Lucas franziu o senho. Ele usou essas palavras. Sim. Ele me entregou uma nova versão do testamento e insistiu para que fosse oficializada rapidamente. Lucas hesitou antes de perguntar. Ele parecia diferente? Assustado, Dr. Arnaldo encarou por um momento antes de responder, sim. Mas quando perguntei, ele apenas disse que estava cansado. Lucas se inclinou para a frente. O senhor percebeu algo estranho na assinatura dele. O advogado arqueou a sobrancelha. O que está sugerindo? Lucas retirou uma cópia do testamento do bolso e colocou sobre a mesa. Compare essa assinatura com as anteriores. Está tremida. Meu pai sempre teve uma escrita firme. Dr. Arnaldo pegou o papel, observando-o atentamente. Seu rosto se fechou. Isso é incomum. Lucas sentiu um frio na espinha. Pode ter sido coagido. O advogado hesitou. Eu não posso afirmar nada sem uma análise pericial, mas admito que nunca vi Augusto assinar algo com essa insegurança. Lucas se recostou na cadeira, sentindo a confirmação de suas suspeitas ganharem força. Se há algo errado, eu vou descobrir. Dr. Arnaldo soltou um suspiro pesado. Se você seguir por esse caminho, pode acabar despertando a ira de pessoas poderosas. Lucas apenas sorriu de lado. Acho que isso já aconteceu. Enquanto Lucas buscava respostas, Caio voltava à mansão depois de uma noite inteira bebendo e refletindo sobre as palavras do pai. O que significava não confie em ninguém? Ao entrar, encontrou Helena na cozinha, servindo-se de café. Onde você estava? Ela perguntou, pensando. Respondeu Caio, seco. Helena observou por um instante antes de se aproximar. Você também sente que há algo estranho nisso tudo? Não sente. Caio hesitou. Talvez, eu estava conversando com Leonardo. Ele acha que devemos investigar mais a fundo o que aconteceu na noite da morte do nosso pai. Caio ergueu as sobrancelhas. Acha que foi um assassinato? Helena olhou ao redor antes de responder, eu não sei. Mas eu sei que algo não está certo. E Lucas pode ser a chave para descobrir a verdade. Caio estreitou os olhos. E se ele estiver envolvido? E se ele for apenas uma peça em algo maior? Rebateu Helena. Caio ficou em silêncio por um instante. O que exatamente você quer fazer? Helena tomou um gole de café antes de responder. Quero saber quem esteve com o nosso pai nas últimas horas de vida. Caio assentiu lentamente. Então vamos descobrir. A noite da morte de Augusto Albuquerque escondia um segredo sombrio, e Caio e Helena estavam prestes a abrir uma porta que talvez não pudessem mais fechar. O clima na mansão Albuquerque estava cada vez mais carregado. A suspeita de que Augusto poderia ter sido assassinado pairava no ar como uma sombra. Lucas, agora mais do que nunca, sentia que sua chegada estava ligada a algo muito maior. Caio e Helena passaram o dia buscando informações sobre a noite em que seu pai morreu. A primeira pessoa que decidiram interrogar foi Clara, a governanta da família há mais de 30 anos. Sentada na sala de estar, Clara apertava nervosamente as mãos no colo enquanto encarava os filhos do falecido patrão. Eu já contei tudo o que sei, disse ela, evitando encará-los diretamente. Conte de novo, insistiu Helena. Clara suspirou. Desviando o olhar, seu pai jantou cedo naquela noite. Estava inquieto, andando de um lado para o outro no escritório. Por volta das 9, pediu um chá. Eu mesma preparei e deixei na bandeja ao lado da poltrona. Caio cruzou os braços. Quem foi a última pessoa a vê-lo com vida? Clara engoliu seco. Dona Beatriz. Helena e Caio trocaram olhares. Tem certeza? Insistiu Helena. Clara assentiu. Sim. Pouco depois das 10, ela entrou no escritório. Ficou lá por uns 40 minutos. Quando saiu, parecia estranha. Helena inclinou-se para a frente. Estranha como? Clara hesitou, nervosa. Como se tivesse visto um fantasma. Um silêncio pesado se instalou. E depois? Caio perguntou. Depois disso, não ouvi mais nada. Pela manhã, fui levar o café e o encontrei morto. Chamou alguém? Helena quis saber. Clara abaixou a cabeça. Chamei Dona Beatriz primeiro. E foi ela quem avisou os médicos. O coração de Caio acelerou. Você acha que ele foi envenenado? Clara tremeu levemente. Não sei. Mas sempre achei estranho o jeito como tudo aconteceu.
Helena trocou um olhar tenso com Caio. A mãe deles era a última pessoa a ver Augusto vivo, se havia algo a esconder. Ela sabia o que era. Dona Beatriz estava sentada na varanda, observando o jardim quando os filhos a encontraram. Mãe, precisamos conversar, disse Helena, a voz carregada de tensão. Beatriz se virou lentamente. Imagino que seja sobre seu pai. Caio foi direto ao ponto. A senhora foi a última pessoa a vê-lo vivo. O que aconteceu naquela noite? Beatriz permaneceu em silêncio por alguns instantes. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Helena se aproximou mais. Mãe, não nos trate como tolos. A Clara nos contou que a senhora saiu do escritório parecendo assustada. Por quê? Os olhos de Beatriz brilharam com algo que Helena não soube identificar. Porque ele me contou um segredo que me abalou profundamente. Caio sentiu um arrepio. Que segredo? Beatriz hesitou. Algo que ele guardou por anos. Algo que, se viesse à tona, poderia destruir tudo o que construímos. Helena cruzou os braços. Isso tem a ver com Lucas. Não tem. Beatriz respirou fundo antes de responder. Tem. Mas não da forma como vocês imaginam. Caio se inclinou para a frente, os olhos fixos na mãe. Então nos diga a verdade. Ela fechou os olhos por um instante antes de finalmente revelar. Lucas não é o único segredo que seu pai escondeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que isso quer dizer? Perguntou Helena, a voz tremendo levemente. Beatriz abriu os olhos e encarou os filhos. Quer dizer que há mais alguém nesta história. Alguém que pode ser ainda mais perigoso do que Lucas. Caio e Helena se entreolharam. Quem? Caio perguntou. Beatriz se levantou lentamente da cadeira, os olhos sombrios. O verdadeiro herdeiro de Augusto Albuquerque. O choque percorreu os corpos dos irmãos. O que você está dizendo? Helena perguntou, sentindo um frio no estômago. Beatriz os encarou. Que Lucas talvez não seja o único filho que Augusto teve fora do casamento. E, naquele momento, tudo mudou. O impacto das palavras de Beatriz foi como um soco no estômago de Caio e Helena. Como assim outro herdeiro? Helena perguntou, a voz afiada. Beatriz suspirou e voltou a se sentar. Seus olhos pareciam mais pesados, como se carregassem anos de segredos não ditos. Há muito tempo, antes mesmo de vocês nascerem, Augusto teve um relacionamento fora do casamento. Mais do que isso. Ele teve um filho. Caio passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. E por que diabos nunca ouvimos falar disso antes? Porque ele fez de tudo para esconder, Beatriz respondeu. Quando descobri, fiquei devastada. Mas Augusto. Ele era um homem poderoso. E poderosos não aceitam fraquezas. Ele resolveu tudo com dinheiro e silêncio. Helena sentiu o sangue ferver. Então você sabia esse tempo todo e nunca disse nada. Beatriz fechou os olhos por um momento antes de continuar. Eu queria enterrar essa história, Helena. Mas há alguns meses, Augusto começou a agir estranho. Ele mencionou esse filho novamente. Disse que talvez tivesse cometido um erro ao abandoná-lo. Caio franziu o senho. Isso tem a ver com o testamento. Beatriz assentiu lentamente. Sim. Mas não da forma que vocês imaginam. Os irmãos ficaram em silêncio por um instante. O vento frio da manhã soprava pela varanda, trazendo um ar de tensão. Quem é essa pessoa? Helena perguntou. Finalmente, Beatriz hesitou. Eu não sei o nome. Mas sei que Augusto o encontrou antes de morrer. Caio sentiu um arrepio. E se esse filho bastardo for a pessoa por trás da morte do nosso pai? Helena regalou os olhos. Você acha que ele matou o próprio pai? Caio cruzou os braços. Pensa bem. Ele pode ter descoberto que foi rejeitado e decidiu se vingar. Ou talvez tenha matado Augusto para impedir que ele o incluísse no testamento. Helena olhou para Beatriz. A senhora acha que esse filho pode ter matado o papai? A mãe hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei, mas tenho certeza de que alguém o ameaçou antes de morrer. Enquanto isso, Lucas estava no escritório particular de Augusto, analisando documentos antigos. Ele sabia que algo estava errado na morte do pai, e sua única chance de entender era cavando mais fundo no passado da família. Foi quando encontrou um envelope escondido no fundo da gaveta. Seu coração disparou. O envelope estava endereçado a alguém chamado Gabriel. Com mãos trêmulas, Lucas abriu a carta. Gabriel, sei que falhei com você. Sei que fui um covarde. Não espero perdão. Mas quero consertar o que fiz.
Não posso mais fugir da verdade. Em breve, tudo será revelado. Espero que possamos nos encontrar em breve. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel. Murmurou. Ele nunca ouvirá esse nome antes, mas algo lhe dizia que aquela pessoa era a peça-chave do mistério. Pegando o envelope, Lucas saiu do escritório decidido. Ele precisava encontrar Gabriel. Antes que fosse tarde demais, Lucas segurava o envelope com força. Quem era Gabriel? Seu pai, Augusto, escreveu essa carta pouco antes de morrer, o que significava que esse homem poderia ter sido a última pessoa a vê-lo vivo. Ele precisava encontrar respostas. A primeira pessoa que veio à sua mente foi Dr. Arnaldo. O advogado sempre esteve próximo de Augusto e poderia saber algo sobre Gabriel. Sem perder tempo, Lucas foi até o escritório de advocacia. Dr. Arnaldo recebeu com um olhar cauteloso. Lucas. O que o traz aqui? Lucas jogou o envelope sobre a mesa. O nome Gabriel significa algo para você. O advogado arregalou os olhos. Onde você encontrou isso? No escritório do meu pai. Quem é Gabriel? Dr. Arnaldo suspirou e passou a mão pelo rosto. Lucas, algumas verdades são perigosas. Não me venha com enigmas, cortou Lucas. Eu já sei que meu pai teve um filho fora do casamento antes de mim. Gabriel é essa pessoa, não é? O advogado hesitou antes de finalmente confirmar. Sim. Gabriel Albuquerque. O filho primogênito de Augusto. Lucas sentiu um frio no estômago. Por que ninguém nunca falou sobre ele? Por que ele foi apagado da história? Respondeu o Dr. Arnaldo. Augusto teve um caso com uma mulher chamada Laura nos anos 70. Quando ela engravidou, ele entrou em desespero. Seu casamento com Beatriz ainda era recente, e ele sabia que um escândalo assim poderia destruir sua reputação. Lucas cruzou os braços, impaciente. E o que ele fez? Pagou para que Laura fosse embora e criasse Gabriel longe daqui. Ele nunca reconheceu o filho oficialmente, mas sempre enviava dinheiro para eles. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. E Gabriel? Ele sabia quem era o pai, sabia, confirmou o Dr. Arnaldo. Mas nunca aceitou a rejeição. Cresceu ressentido, sentindo-se injustiçado. Lucas se inclinou para a frente. Onde ele está agora? O advogado hesitou. Ele voltou para a cidade há alguns meses. Lucas sentiu um arrepio. Isso foi pouco antes da morte do meu pai. Exato, disse Dr. Arnaldo, a voz carregada de preocupação. Seu pai entrou em contato com Gabriel. Queria corrigir os erros do passado. Lucas engoliu seco, mas não teve tempo. Dr. Arnaldo assentiu. Pouco depois disso, Augusto morreu. Lucas respirou fundo. Se há alguém que pode me contar a verdade. Esse alguém é Gabriel. Encontro com o desconhecido. Lucas passou as horas seguintes procurando informações sobre Gabriel. Ele não tinha redes sociais, não havia registros recentes em nome dele. Era como se tivesse sumido do mapa. Foi então que encontrou uma pista, um endereço antigo registrado no nome de Laura, a mãe de Gabriel. Sem pensar duas vezes, Lucas dirigiu até o local. Era uma casa simples, afastada do centro da cidade. As janelas estavam fechadas, e tudo parecia abandonado. Lucas hesitou por um instante antes de bater a porta. Silêncio. Ele tentou de novo. Dessa vez, ouviu um barulho leve vindo de dentro. Alguém estava lá, Gabriel? Chamou. Nada. Ele estava prestes a ir embora quando a porta se abriu uma fresta. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar frio encarava. Quem é você? Lucas sentiu o coração disparar. Meu nome é Lucas. Sou filho de Augusto Albuquerque. O homem ficou em silêncio por um momento. Então abriu um sorriso torto. Filho dele. Lucas assentiu. O homem soltou um riso seco. Então acho que temos muito o que conversar. Lucas sentiu um arrepio. Ele acabará de encontrar Gabriel Albuquerque. E, naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao encarar Gabriel. O homem era alto, magro, com olhos sombrios e um sorriso enigmático. Entre, disse Gabriel, abrindo a porta. Lucas hesitou por um instante, mas sabia que não poderia recuar agora. Ele entrou na casa, sentindo o cheiro de madeira envelhecida e poeira. O ambiente era simples, quase sem móveis. Gabriel indicou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Então. Você é o outro filho dele, disse Gabriel, cruzando os braços. Parece que sim,
respondeu Lucas. Mas, até poucos dias atrás, eu nem sabia que Augusto era meu pai. Gabriel soltou um riso amargo. Bem-vindo ao clube. Eu soube disso a vida toda, mas nunca fui tratado como filho. Lucas o analisou por um momento. Você o encontrou pouco antes da morte dele, não foi? O rosto de Gabriel ficou sério. Sim, sobre o que conversaram. Gabriel soltou um longo suspiro antes de responder. Ele queria me incluir no testamento. Disse que queria corrigir o erro de ter me rejeitado. Lucas sentiu o estômago revirar. E como você se sentiu com isso? Gabriel soltou uma risada curta. Como você acha? Passei a vida inteira sendo tratado como um segredo sujo. Agora, do nada, ele queria me reconhecer? Achei patético. Lucas o observou atentamente. Mas você aceitou. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu queria ouvir da boca dele que ele se arrependia. Queria que ele olhasse nos meus olhos e admitisse que foi um covarde. Lucas inclinou-se para a frente. E ele admitiu. Gabriel assentiu, sim. E disse que faria o que fosse preciso para consertar tudo. Você acreditou nele? Gabriel ficou pensativo. Pela primeira vez, sim. Lucas sentiu um aperto no peito. Então, quem mais sabia que ele queria te reconhecer? Gabriel respirou fundo. Ele disse que falaria com a família. Mas, antes disso, morreu. Lucas sentiu um calafrio. Você acha que ele foi assassinado? Gabriel estreitou os olhos. Acho. E se você quer saber minha opinião? Essa família tem muito a esconder. Naquela mesma noite, Lucas voltou para a mansão Albuquerque. Ele não contou a ninguém sobre o encontro com Gabriel. Precisava digerir tudo antes. Ao entrar na sala de jantar, encontrou Beatriz, Caio e Helena sentados, com expressões tensas. Você sumiu o dia inteiro, disse Caio, desconfiado. Precisava resolver algumas coisas, respondeu Lucas. Beatriz o observou por um instante antes de falar. Lucas, você descobriu algo sobre a morte do seu pai. Lucas respirou fundo. Sim. E acho que vocês já sabem do que se trata. Caio e Helena trocaram olhares. Gabriel, disse Helena, quebrando o silêncio. Lucas assentiu. Então vocês já sabiam. Descobrimos hoje, disse Caio. Beatriz manteve-se em silêncio. Lucas virou-se para ela. Meu pai foi assassinado. Não foi. Beatriz finalmente falou, sua voz baixa e trêmula. Sim. O silêncio tomou conta da sala. Lucas sentiu o coração disparar. Quem fez isso? Beatriz olhou para os filhos, depois para Lucas. A verdade é pior do que você imagina. Lucas engoliu seco. Me diga. Beatriz respirou fundo. O assassino está nesta casa. Lucas sentiu o sangue gelar. Caio e Helena regalaram os olhos. O que quer dizer com isso, mãe? Perguntou Helena. Beatriz abaixou a cabeça. Eu sei quem matou Augusto. Lucas apertou os punhos. Quem foi? Beatriz levantou o olhar, os olhos cheios de dor. Fui eu. O mundo de Lucas desmoronou. As palavras de Beatriz ficaram ecoando na mente de Lucas como um pesadelo. Fui eu. Ele não conseguia processar o que acabará de ouvir. A mulher que ele sempre soubera ser sua mãe, a mulher que sempre havia lhe dado conforto e cuidado, estava confessando ser a responsável pela morte de seu pai. Beatriz, vendo a expressão incrédula de Lucas, levantou-se lentamente da cadeira, suas mãos trêmulas agora visíveis. Não foi um ato impulsivo, disse ela, com a voz quebrada. Augusto me enganou durante anos. Ele me prometeu que, quando chegasse o momento certo, iria me dar o que era meu por direito. O que ele me devia? Lucas sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele olhou para Caio e Helena, tentando entender, mas os olhos de ambos estavam vazios. Nenhum deles parecia surpreso, como se já soubessem. O que ele te devia, mãe? Perguntou Helena, sua voz tensa. Beatriz olhou para a filha, com lágrimas nos olhos, o controle total da empresa. O reconhecimento de que eu também fui parte daquilo tudo. Durante anos, ele me tratou como uma sombra, como uma esposa que não valia nada além de ser a dona de casa perfeita e uma mãe adequada. Mas tudo o que eu queria era ser reconhecida como uma parceira. Caio franziu o senho. Isso não justifica, não. Beatriz interrompeu. Não justifica, eu sei. Mas quando ele me disse que ia dividir a herança de forma justa, me deixando controlar a parte da empresa que sempre foi minha, algo mudou.
Eu sabia que ele estava me dizendo isso porque estava tentando se redimir, por causa de Gabriel. Eu sabia que ele estava tentando corrigir o erro que cometeu no passado, deixando Gabriel no escuro, e isso me enfureceu. A sala estava em silêncio, o peso da revelação agora pairando sobre todos. Beatriz andou até a janela, olhando para fora, como se o passado estivesse ali, refletido na paisagem. Eu vi a oportunidade e me segui. Eu sabia que, se ele fosse morrer antes de fazer as alterações no testamento, Gabriel teria direito à metade da fortuna. Ele me disse que iria incluí-lo, e eu sabia o quanto ele queria isso, o quanto Gabriel queria provar que tinha mais valor do que eu havia acreditado. Isso me desesperou. Lucas se aproximou dela, sua voz baixa e grave. Então você matou meu pai por causa de uma questão de poder. Beatriz se virou, os olhos vermelhos. Não foi só por poder. Ele me fez de tola. E eu o amava, Lucas. Mas ele nunca soube amar de volta. Ele me usou. E quando decidiu reconhecer Gabriel, quando pensou em corrigir os erros que fez comigo, eu não conseguia aceitar. Eu não podia perder tudo que construí com ele. Não sem lutar, o silêncio foi absoluto por alguns segundos. Lucas sentia uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Ele olhou para Caio e Helena, buscando algum tipo de explicação ou reação, mas ambos estavam paralisados, os olhos vazios. Mas você não percebeu que estava destruindo nossa família? Helena perguntou, sua voz cheia de dor. Beatriz desmoronou. Ela se deixou cair na cadeira, abraçando a si mesma como se tentasse se proteger do peso de suas próprias ações. Eu vi o que Augusto fazia com você, Helena. Como ele não conseguia olhar para você sem se sentir culpado. Ele amava você, mas não sabia como expressar isso. Eu vi você sofrer em silêncio. Mas o que ele fez com Gabriel? O que ele fez comigo, foi ainda pior. Ele jamais entendeu o que estava em jogo. Eu não sabia mais em quem confiar. Não depois de todos esses anos, Lucas sentiu sua mente girar, tentando entender tudo aquilo. Ele não conseguia lidar com o fato de que sua própria mãe havia matado o homem que ele sempre pensou ser seu pai. A dor era insuportável. Então, você matou o papai. Por que achava que ele não devia corrigir os erros dele? Ele sussurrou, a voz falhando. Beatriz levantou o olhar, com os olhos cheios de lágrimas. Não foi só isso. Eu tinha medo de perder tudo. O testamento dele, os negócios, a minha posição. Eu fui egoísta. Eu vi a chance e me deixei levar pela raiva e pelo medo. Eu não queria perder você e sua irmã também. Não queria ver a minha vida desmoronar. Lucas virou-se abruptamente e saiu da sala, sem dizer uma palavra. Precisava adiar. Precisava de espaço para processar aquilo. Ele correu até o jardim, onde o vento frio batia em seu rosto, tentando afastar a sensação de perda e de traição. Ele não sabia mais quem era, ou o que era sua família. Os pilares que ele acreditava que existiam haviam sido destruídos. Ele olhou para o horizonte, sem saber qual seria o próximo passo. E naquele momento, soube que a verdade tinha um preço que ele ainda não estava preparado para pagar. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.